Eu estou conversando com Francisco Marins e João Henrique Saravia. A gente estava falando de todo esse processo de capacitação. É interessante também falar dos casos particulares, né? Eu sei que tem, por exemplo, a área de lavanderias. Que desafios são esses que o Sebrae tem enfrentado nessa capacitação e no convencimento também dos empresários de que vale a pena participar desse processo? É um segmento que vai receber um legado econômico maravilhoso, porque nas pesquisas que nós fizemos em todo o país, e o comitê também, nós consideramos como um segmento crítico, por conta do processo da não qualificação durante tanto tempo. E a demanda do comitê para esse segmento é enorme. Só que as empresas ainda não estão preparadas. E nós estamos fazendo um trabalho mesmo de base com eles, resgatando, fazendo um diagnóstico minucioso para que a gente possa atender. Tem alguns outros segmentos que o próprio comitê identificou como setores críticos, como gráficas, móveis. No Rio de Janeiro a gente tem problema no segmento de móveis, estamos buscando comprar, né, das pequenas empresas fora do país, mas a própria indústria moveleira do Rio de Janeiro acordou, viu essa oportunidade que ela está, ela vai ter que, essa sim é contra o tempo para poder aproveitar. Então tem alguns setores estratégicos para eles que a gente vai desenvolver e vai deixar um legado realmente econômico para eles. E em relação a saídas criativas, a gente tem trabalhado também nesse sentido? O comitê dá uma liberdade muito bacana para essas alternativas. A gente estava conversando uma vez sobre uma alternativa, o comitê estava comprando móveis, no setor a gente deu esse exemplo. E tinha uma pessoa lá que queria, ao invés de vender, alugar. E para o comitê é maravilhoso esse processo do aluguel, porque... Depois não tem que se desfazer. Não dá para ele comprar tudo. E eu fui perguntar para o empresário, né, por que você quer alugar ao invés de vender? Não, porque depois eu resgato e coloco aí num site de vendas e diz o seguinte, ó, compre a cama em que dormiu o atleta tal. Né? Vai agregar valor, né, para ele, o produto dele, tem qualidade, porque foi um produto utilizado durante o comitê. E num curto espaço de tempo, num curto espaço de tempo, e ele pode agregar valor. E o comitê dá essa liberdade, eles conversam mesmo com os pequenos negócios. Essa relação entre Sebrae, pequena empresa e comitê, ela está extremamente saudável por causa disso. Agora, é muito importante que a gente falou de criatividade. É muito diferente do jeitinho, que é um pouco essa coisa da gambiarra, que não pode ter. Exatamente, né? Não pode ter. A gente precisa trabalhar com empresas corretas, que tem que faturar a gente, recolher impostos, tudo isso. Então, não é uma gambiarra que o cara vai dar um jeitinho e tal. Como eu falei, a gente não pode ser evento piloto para ninguém. Na verdade, a gente é o evento mais crítico que essas empresas todas vão fazer, provavelmente na história delas. Mas essas soluções a gente está muito aberto, sim, porque a gente tem essa preocupação, né? Eu não posso, por exemplo, sei lá, móveis, né? Eu comprar não sei quantas mil camas e depois eu faço o quê, né? O comitê ele fecha em 2017, né? E aí a gente não pode fechar e descobrir que lá dentro tem um monte de barco, tem um monte de cama, mesa, toalha, cavalo, sei lá, qualquer coisa ali dentro dos nossos armazéns. Então a gente já tem que pensar nesse modelo de negócio antes. E nada melhor do que a própria empresa que está fornecendo para a gente pensar numa destinação para aquilo ali, né? Para aquilo que ainda é um bem, né, durável. Então, o que a gente fala, né? Eu lembro que a discussão no mercado moveleiro, algumas empresas falam, não, porque aí você vai ter um monte de coisas que você pode vender depois, e aí você recupera o dinheiro. Eu falo, eu não sei vender cama. Quem sabe vender cama é você. Então, me ajuda, né? Depois já ter uma solução que você fabrica cama, me entrega e depois já coloca numa loja para vender. Você quer dizer que foi fulano ou beltrano que dormiu lá? Tudo bem, vamos identificar realmente, rastrear, né? Também não é para fazer propaganda enganosa. Mas a gente te dá a liberdade de você dizer quem é que dormiu, né? E provavelmente é mais de um atleta que dormiu naquela cama, né? Que o atleta não fica 30 dias, né? E sobre a gambiarra que você estava falando, né? Maneira para a gente brincar, né? Nas nossas palestras, nós esclarecemos muito bem para a micro e pequena empresa. Assim, nós garantimos o acesso a esse mercado por conta dessa relação. Então, você garante que eu vou vender? Como eu vou garantir? Chega lá, tem uma certidão negativa em atraso. Chega lá, tem coisas básicas que eles pedem e a empresa não tem o seu controle. Eu não tenho como garantir. Garantir o acesso a esse mercado
Sim. Agora, se ele vai vender ou não, tem esse processo. Na verdade, garante os passos que têm que ser dados para estar lá. Até agora, o como vai ajuda, acontecer? e leva pela mão, e ajuda. E até o pré-cadastramento. Você imagina, está qualificado, eu já entrego. Agora, na hora da negociação, o Sebrae não está lá. É ele que sabe vender a cama, é ele que sabe prestar o serviço de lavanderia, é ele que sabe qual é o valor que está do mercado, que mais tem nessa... E a quem, a gente está falando Sebrae, mas esse fornecedor, potencial fornecedor que está em casa, como é que ele faz para acessar vocês e começar esse processo e ver se ele tem mesmo um produto para oferecer para as Olimpíadas? Basta fazer contato com o Sebrae no nosso 0800 570 0800, né? Bom que é gratuito, pode conversar à vontade. Eu posso deixar o meu e-mail disponível também para quem desejar mais informações, que nós criamos uma equipe específica para atender a esse projeto em todo o Brasil. Então, para quem quiser fazer contato comigo, eu deixo aqui o meu e-mail, fjosé@sebraerj.com.br. Ele é o cara. E em relação ao Comitê Rio 2016, vocês têm que prestar contas à sociedade de todo esse processo. Já está se falando de um custo muito maior do que o que estava dimensionado inicialmente. Isso é fato? Isso pode acontecer? Assim, o que você tem, você teve um orçamento de 2007, que foi o orçamento de candidatura, né? Por conta de inflação, próprio mercado, tudo isso, você tem uma atualização desse orçamento. Agora, aumentar o número de coisas ou comprar coisas... Isso não acontece. Acontece a atualização econômica mesmo daquilo lá. Em termos de transparência, a gente tem lá no nosso site aquele plano de compras que eu falei, ele está disponível, então todo mundo sabe o que a gente vai comprar, sabe quando, porque a gente deixa lá, tal serviço vai ser no terceiro trimestre de 2015, por exemplo, vai ser a concorrência daquilo lá. E você vê também quais são as concorrências que já terminaram. E a gente é a empresa mais auditada no mundo, né? Vai passar a ser. A gente tem, apesar de ser uma empresa privada, a gente tem nossos processos próprios de compras, a gente é muito aberto e, de qualquer maneira, o governo também audita o que a gente faz. Então, a gente tem TCU em cima, tem TCM em cima, tem nossa auditoria externa, tem a nossa auditoria interna. Então, tem que estar muito redondo tudo. E a gente tem muito orgulho de fazer isso bem aberto mesmo. Lembrando que esses recursos são privados. Né? Porque isso é legal trazer para essa discussão, porque o comitê realmente está trabalhando com recursos privados, de patrocinadores. Né, não é compra governamental, né? Isso é importante. Isso é bem legal colocar, porque às vezes as pessoas acham que chegar lá em licitação, não é esse o processo. Né? O comitê nunca vai conseguir contratar apenas uma empresa, porque o volume é muito grande. Né? Então, assim, é um processo de concorrência, mas com recursos privados. Dos patrocinadores das Olimpíadas? Patrocinadores. A receita vem principalmente dos patrocinadores. Você tem patrocinadores que são patrocinadores top, que a gente chama que são patrocinadores do Comitê Olímpico Internacional. Então, toda Olimpíada, seja de inverno ou verão, ele está lá, inclusive a do Rio. E a gente também tem patrocinadores locais, que são empresas nacionais que patrocinam a Olimpíada do Rio de Janeiro. Depois você tem também os direitos de transmissão, que são uma parte muito relevante da receita, e venda de ingresso, né? Que a venda de ingresso todo mundo acha, nossa, isso aqui que paga, né? Mas a venda de ingresso a gente só vai ter essa receita lá em 2016, né? A gente está desde 2008 trabalhando... Contratando, pagando, resolvendo essa mega estrutura. Na verdade, quem pagou essa conta foram os patrocinadores. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, João. Obrigada, Francisca. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.